Qual é o problema do PT em chamar uma ditadura de ditadura nesse coisa? Vamos liberar, vamos deixar a pessoa feliz. Falar, ditadura é ditadura. Aí eu vou pro PT. Se não falar que a Venezuela é ditadura, eu não vou. Tem problema de dizer, eu quero saber o que isso muda em relação ao que nós temos que fazer com a Venezuela. O problema é que quando se discute Venezuela, por exemplo, em redes sociais e tal, vocês tomam uma sova nas redes sociais com esse negócio e não conseguem se defender por uma simples e objetiva razão. É que aquele troço é indefensável. A Venezuela é de esquerda, presidente? Não é, né? De verdade. Olha, Fala pessoal, quero deixar um vídeo aqui com vocês, onde a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, onde ela vai falar sobre o governo do PT, onde ela vai defender o PT e pior, ela vai defender o governo Maduro, o governo venezuelano, aquele governo que explora as pessoas, onde o desemprego está disparado, onde as pessoas estão passando fome. Infelizmente, ela com a sua incompetência não tem a mínima coragem de dizer que lá é uma ditadura, não tem a mínima coragem de tomar uma posição firme e dizer não, nós vamos se afastar daquele país. Então ela vai passar pano aqui para o governo Maduro, né? Ela vai tentar justificar o porquê eles têm que ter uma relação com a Venezuela e eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir e veja só as barbaridades que a presidente do PT vai falar sobre esse governo que infelizmente está acabando com a vida das pessoas na Venezuela. Nós sabemos. Você viu a última eleição, né? Então já sabe já como é lá o sistema. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like, curte, comenta e compartilhe e vamos para o conteúdo. Eu vejo os evangélicos hoje que também são bastante hostis, não todos, mas a maioria sim, ou pelo menos refratários ao PT, beneficiários de programas sociais. O PT já equacionou isso, já pensou isso, parou para pensar. Eu também não tenho resposta. Eu estou cobrando a resposta porque a senhora preside o PT. Eu, graças a Deus, não presido. Não, equacionar não, de jeito nenhum. Discutir, a gente tem discutido isso, já começamos um processo de discussão. Não é uma coisa fácil, né? Porque o PT tem 44 anos. Não é muito tempo também, mas é um bom tempo. E como você falou, a formação do PT veio deste núcleo, né? Dos trabalhadores, sindicalizados, organizados. Tem uma coisa que o Lula conta da campanha de 89 que é muito interessante. Porque era impossível, né? Você achar que Lula e Collor iriam para o segundo turno com aquela pleia de candidatos que tinha em 89. Então ele conta que ele tinha 3% na pesquisa e ainda estava caindo. Disse assim, nós temos que ver como é que a gente muda essa campanha. Aí discutiu e disse assim, já sei, nós vamos falar especificamente para os trabalhadores organizados, assalariados deste país. É para eles que eu vou falar. Então ele falou para uma parte da população do país e conseguiu angariar votos para ir para o segundo turno. Interessante aqui, o Reinaldo Azevedo fez essa pergunta do voto dos evangélicos e você vê que os evangélicos, uma parte, não todos, mas uma parte dos evangélicos foi crucial para a vitória do Lula, nós sabemos disso. Um cristão de verdade, não estou nem falando de evangélico, mas um cristão de verdade, ele tem que analisar muito bem antes de votar no Lula, porque as pautas que ele defende, os costumes dele, é totalmente contrário àquilo que um cristão de verdade defende. Nós sabemos disso. Ah, por quê? Porque ele representava aquilo, o PT nasceu daquilo. Claro, tem trabalhadores rurais, tem classe média, tem intelectuais, mas ali foi, né? Então, isso sempre ficou muito arraigado no PT, nas lideranças do PT e na cabeça do próprio presidente. Trabalho é isso, trabalho é carteira assinada, trabalho é direitos, trabalho é ter férias, é 13º, entendeu? É pagar a previdência, se aposentar. É isso. Então, tanto que a gente fala até hoje, nós geramos tantos milhões de empregos, hoje o desemprego está em 6,6%. Então, e tantos milhões de empregos com carteira assinada. Então, o presidente tem muito orgulho disso, porque é a formação dele. Gente, vou lhe falar de um país em que a oposição não tem direito de fazer manifestação pública, não tem direito a meios de comunicação, o sujeito que muito provavelmente ganhou a eleição teve que sair do país, né? Ou foi saído, enfim, fez... E o presidente de turno, né, o fanfarrão Minésio, que é uma referência às cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, ele muda até a data do Natal e do Ano Novo. Esse país é uma ditadura. Qual é o problema do PT em chamar uma ditadura de ditadura nesse coisa? Vamos liberar, vamos deixar a pessoa feliz. Falar, ditadura é ditadura, aí eu vou pro PT. Se não falar que o Venezuela é ditadura, eu não vou. Tem problema de dizer, eu quero saber o que isso muda em relação ao que nós temos que fazer com a Venezuela. Porque é o seguinte, a Venezuela é um país que está aqui. Então, pois é, está na nossa fronteira, tá? Está na nossa fronteira. Nós precisamos ter um mínimo de interlocução. Eu entendi perfeitamente a posição do presidente, achei que foi correta, ele, né, como chefe de Estado, tem preocupação. Nós também temos preocupações em relação à Venezuela. Embora o Reinaldo Azevedo seja um esquerdista vendido, porque isso é o fato, mas aí ele fez uma pergunta, uma cutucada. Eu acho que é até combinado aquilo ali.
Na minha opinião, eu acho que é combinado. Mas ele deu uma cutucada. Por que a esquerda tem dificuldade de chamar a Venezuela de ditadura? Tão simples e tão fato, até uma criança sabe. Se ensinar ela, até uma criança vai saber dizer, não, de fato, aquilo é uma ditadura. E aí você vê que a presidente do PT fica enrolando, veja bem, e ela assumidamente não fala, não chama de ditadura. É vergonhoso para uma pessoa defender um tipo de governo daquele. Interessante que o governo daquele se afastou um pouco da Venezuela, se afastou. Pelo menos de frente às câmeras ele se afastou, mas a ideologia é a mesma. Nós também temos preocupações em relação à Venezuela. Agora, como partido, se eu não tiver uma ponte lá, a gente também fecha todas as pontes para negociar. Eu acho que as coisas têm que ser negociadas. Negociar, né? porque, Iglesias, ele só piora. Não, mas eu vou fazer o quê? Vou invadir? Vou chamar de Não, ditadura? não. Eu fui contra a posse do Juan Guaidó. O Juan Guaidó, eu tirava sarro do Juan Guaidó, que ele fazia aquela... Lembra o Juan Guaidó? Ele queria parecer o Obama, né? Ele sempre tirava as fotos com queixo alto, como Obama, né? Queixo de estátua, que eu chamo assim. Isso é preconceito, é trauma porque eu tenho queixo curto. Queixo de estátua. Não, Juan Guaidó não. Aquilo que o Bolsonaro fez, não. Mandar a gente pra fronteira, não. Nada disso. E não acho que tem que romper com a Venezuela. Não é chamar de ditadura. O partido, o Lula não precisa, mas o partido, por que não chama de ditadura? Não é o que o PT quer aqui, democracia? O PT não é um partido. Teve um cara ontem lá da Venezuela, um ministro, que falou que chamou o Lula da CIA, o procurador-geral deles. Procurador-geral. O procurador-geral deles, que é um tarado ideológico. Um absurdo, isso é coisa de violência. O Lula é da CIA, o Lula e o Boric. Aí eu descobri que nós dois, eu e o presidente Lula, somos colegas da CIA. Eu também sou o intelectual que falava com o cara da CIA, que morreu, tadinho. O Muniz Bandeira. Muniz Bandeira, dizia que eu era da CIA. Era da CIA. O cheque não chegava nunca. Não sei se vocês viram, mas o chanceler desautorizou ele hoje. Sim, sobre isso. Então, desautorizou. Eu acho que também era uma loucura aquilo. Né? Então, eu acho que para a gente ajudar a Venezuela, ajudar a democracia, a primeira coisa que tem que terminar são os embargos. Não é possível um país viver com os embargos que tem. Então, como é que você cobra posições, entendeu, de um país, se ele está embargado, se ele está com sanções, se ele não deixa prosperar? Então, tudo bem. Aí vamos discutir, então, quem é ditadura. Você pega a Arábia Saudita. Ditadura. Pois é, e os Estados Unidos não têm a mesma posição em relação a isso. Então, assim, eu quero discutir com a Venezuela isso, mas tem que discutir em termos que eles tenham condições, entendeu? De a gente cobrar, porque do jeito que tá uma situação muito difícil. E o que nós vamos fazer? Vamos invadir? Vamos fazer? Não vamos, nós temos que conviver. Então tem que ter uma ponte para a gente poder puxar, para discutir, dizer, gente, sereno o ânimo, vamos fazer assim, vamos melhorar aqui, porque senão também eles não nos ouvem. Você vai retardar agora a assinatura da minha ficha de filiação. Não, eu respeito. Mas eu vou falar mais um pouco aqui. Diga. É que no PT não tem ninguém defendendo o modelo da Arábia Saudita. Ainda bem, né? Até porque o Bin Salman lá, quando ele tem adversário, ele gosta de picar e jogar no ácido, né? Mesmo fora da Arábia Saudita. Ele é um cara sério, ele colocou os caras dentro de um hotel. No hotel, acho que foi o Ritz, se não me engano. Isso. E depois o cara entrou na embaixada e saiu derretido. Não saiu. Não saiu, saiu derretido, no ácido, né? Supõe-se que no ácido. Mas no PT ninguém defende isso, ninguém tem simpatia por isso, ainda bem. Não, e também ninguém fica dizendo ditadura, acusando, nós temos uma relação. E não tem com a ditadura. O problema é que quando se discute Venezuela, por exemplo, em redes sociais e tal, vocês tomam uma sova nas redes sociais com esse negócio e não conseguem se defender por uma simples e objetiva razão. É que aquele troço é indefensável. Agora, chefinho, posso fazer um remate? Virei chefe agora? Sim. Trocar de posição. É um swap. A Venezuela é de esquerda, presidente? Não é, né? De verdade. Olha, na realidade, assim, o que acontece ali desde que Chávez assumiu, né? Ele fez o Chávez tinha uma liderança muito grande. Era uma pessoa que tinha noção, queria transformar a Venezuela. Vamos combinar, esse país é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, o foco em relação à Venezuela não é por conta do seu regime, do seu sistema, é por conta da riqueza que ela... Você sabe que eu também gostava, né? Eu elogiei. Quando o Chávez chegou, o Bolsonaro disse, é isso aí, é necessário disso daí. Depois eu mudei de ideia. Mas... O interessante é que a pergunta do apresentador é, e você acha que a Venezuela é de esquerda? Não, eles querem bem jogar isso no colo da direita. Não, o Maduro, eu acho que ele é de direita. Não, pior, ele é de extrema direita. É por isso que ele está fazendo aquilo, é por isso que aquele governo... Eles querem, eu acho que eles estão querendo associar o Maduro ao Bolsonaro. É só isso que eles querem fazer. Porque uma pergunta besta dessa que esse cara fez Gleice, o Maduro é de esquerda? Pergunta de gente idiota, só pode. Isso daí, depois eu mudei de ideia, mas só para te falar. Tá bom. Mas fez e quis fazer um sistema, enfim, de que o dinheiro do petróleo fosse distribuído com o povo, de organização popular, enfim. Tinha uma concepção, não vou dizer totalmente de esquerda, mas tinha uma concepção mais desenvolvimentista, de proteção do povo, enfim. Com a morte de Chávez, a Venezuela passou por problemas. Os embargos e as sanções
prejudicaram muito o país, porque ela é produtora de petróleo, mas ela depende de importação de um monte de bens e serviços, e a sanção impede que eles importem, então você tem falta de produtos e tal. E a sanção é feita não da perspectiva de dizer, ó, vocês têm que mudar o seu sistema político, a sanção é feita da perspectiva do interesse econômico das petroleiras, dos americanos no petróleo da Venezuela. Então é isso que a gente tem que ter como um foco primeiro. Eles estão tentando se defender e tentando viver lá do jeito que podem com essas sanções, né? É óbvio que a oposição também tem os seus interesses, também tem as suas alianças, né? E eu acho que essa eleição teve muito problema, acho que o presidente teve essa posição, nós fizemos reconhecimento pela questão eleitoral, nós temos uma longa convivência com o Partido Socialista lá, e precisamos ter uma interlocução. Isso não quer dizer que a gente não faça as críticas, que a gente não converse, que a gente não chame, não queremos que se esmilingue, nós queremos que dê certo, porque está na nossa fronteira, está junto, né? Em momentos difíceis também foi solidário. Então, eu acho que esse conjunto que a gente tem que olhar, isso não quer dizer que a gente defenda exatamente o que está lá, não estamos saindo defendendo, mas estamos tentando compreender o que tem e de que forma a gente pode ajudar a ter uma saída. E eu acho que o Lula tem um papel fundamental nisso, aliás, ele já liderou várias vezes nessas mediações, que eu acho que é esse tipo de relação que tem que ter entre os países. Não dá pra gente ir lá e dizer, ó, o teu problema é esse, você resolve assim, entendeu? Assim como a gente não quer pra cá. Pois é, pessoal, quis trazer esse vídeo aqui para você ver o ponto de vista da esquerda. Para você ver, né? É bonito o discurso, é um discurso assim acalorado, é um discurso que convence. Este é um discurso muito bom com relação para convencer as pessoas, mas nós sabemos que a ideologia deles não muda. Vai passar o governo Lula, vai entrar um substituto de Lula, não sei, quem sabe em 26 se o Lula se reelege e fica ainda, ou então ele vai colocar um substituto, não sei, mas quem ele coloca? Eles vão colocar com a mesma ideologia de esquerda, defendendo os mesmos princípios, que nós sabemos qual é. Princípio que vai contra os princípios da família cristão. Aí talvez uma pessoa chegue e diga, não é bem assim. Como não é assim? Como não é assim? Eles não expõem isso hoje de forma declarada, de forma verbal, mas na essência é dessa forma. Os princípios deles vai totalmente contra a família. Eles querem legalizar um monte de coisa que um cidadão, um pai de família vai olhar e vai dizer, não quero isso para minha família, não quero isso dentro da minha casa. Mas eles têm essa ideologia. É porque eles não expõem hoje por causa das mídias, das redes sociais. Não é à toa que querem censurar, né? E a verdade é que eles têm a Globo já como mídia social deles, né? A SECOM deles, é a Rede Globo. Os jornalistas passam pano da Rede Globo. Então eu quis trazer esse vídeo aqui apenas para nós refletir um pouco sobre quem é a esquerda. Eles apenas estão escondidos com uma máscara. Mas realmente, para se revelar, eles são igualzinho a Maduro, ou pior, igual a Cuba também, igual a Nicarágua também. Esses países que, infelizmente, o povo não tem liberdade, não tem liberdade de expressão. Essa é a característica do Lula e da esquerda. Quem duvida, aí só é pesquisar e procurar ver a história, o Foro de São Paulo, por que criaram. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, depois você pesquisa, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu agradeço a você que chegou até aqui, deixa o like, curte, comente, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.